Olá, o estudo de hoje, estudo 261, temos 4 mitzvot. Primeira mitzvah, mandamento 181, que é uma história muito curiosa. Se, na época que tinha o grande tribunal Sanedrin em Jerusalém, funcionava da seguinte forma: se encontrassem alguém morto no meio da estrada e não soubessem quem matou essa pessoa, estava claro que foi um assassinato, mas não dava para saber quem cometeu esse assassinato. Então tinha uma mitzvah que se media desde o local onde que foi encontrado o assassinato até as cidades ao redor dele, que foi no meio da estrada que ele foi encontrado, se media até as cidades ao redor dele, e a cidade que estivesse mais próxima tinha que trazer um animal, não para sacrifício, se trazer um animal. Esse animal ele era morto de uma forma meio que violenta, mas era morto na beira de um rio, na margem de um rio. E daí os Kohanim daquela cidade lavavam as mãos no rio, e daí eles falavam que nós não somos o culpado pela morte deste. A explicação dessa mitzvah é o seguinte: porque como essa pessoa ele morreu perto da cidade, então a gente assume que na verdade talvez foi por culpa daquela cidade que ele morreu. Ele talvez passou pelaquela cidade, esse viajante talvez passou pelaquela cidade e ninguém acompanhou ele, ninguém tomou conta das providências dele. Era um viajante, forasteiro que estava passando pela cidade e ninguém tomou conta dele. Então a gente assumiria que o Beit Din, o tribunal daquela cidade, é responsável pelo bem-estar dele. E como ele foi morto, então eles têm que conseguir um perdão para eles. Como se faz esse perdão? Se fazia coisas que demonstravam como essa pessoa ela deixou, a vida dela foi cortada no meio. A gente também mostrava com coisas que a vida foi cortada no meio. Então se pegava um animal e matava ele, que esse animal não vai mais não vai ter mais filhos. Se pegava um animal, um jovem geralmente. Também se fazia isso daqui na beira de um rio, mas na margem onde não se plantava, onde não crescia plantas. E o motivo era justamente esse, para mostrar que era do lugar que não gera frutos. E eles faziam a eglar, o fá se chama, que se decapitava esse bezerro na margem do rio, numa situação dessas. Então a mitzvah de fazer esse ritual, essa é a mitzvah 181. E depois acompanha essa mitzvah, tem uma proibição também, a proibição 309, que é a proibição de plantar no lugar onde que foi realizada o ritual da Eglar Ufá. Depois temos o mandamento, a proibição 298, que é: não podemos deixar obstáculos na nossa casa ou nas nossas cidades, obstáculos que possam trazer, Deus nos livre, uma morte. Então deixar coisas, objetos de perigo e de risco que estejam ao alcance das pessoas, que isso aqui pode causar uma morte. E finalmente a mitzvah 184, que é a mitzvah positiva do mandamento anterior, é que devemos proteger nossas casas de qualquer perigo. A proibição anterior é não ter esses objetos de perigo, não ter essas situações de risco dentro de casa. E a mitzvah 184, que é o mandamento positivo, é de proteger as nossas casas. Então o caso clássico que a Torá ela escreve é que você deve montar uma cerca no seu telhado. Você tem um telhado plano, uma laje, e que lá tem uso e as pessoas podem subir lá. Se não tiver um muro em volta a uma cerca, na beira dessa laje alguém pode cair, Deus nos livre, do andar da laje para o chão e se machucar, ou Deus nos livre, morrer. Então tem uma mitzvah em montar a cerca, uma mitzvah tanto quanto colocar o tefilim, que inclusive se faz uma brachá para montar a cerca, se faz uma brachá ao montar essa cerca, se faz uma bênção ao montar essa cerca. E junto com essa mitzvah de montar a cerca, com outras palavras, que é eliminar, a mitzvah de eliminar o perigo, tem a proibição anterior, que é a proibição 298, é de não ter e não deixar esses perigos em casa. Então são duas mitzvot que elas andam juntas, uma proibição acompanhada com uma mitzvah positiva.